Convido os irmãos, se não quiserem abrir a Bíblia, mas o texto vai estar na tela. O tema está aí: trabalhemos enquanto é dia. E 2 versículos para falar sobre este tema. Está em Eclesiastes 9:10. Na TV fica pequena, não sei como é que está no telão, porque daqui também eu não posso, não dá para ver. Mas vamos ao texto sagrado. Eclesiastes 9:10, que diz: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ao pronunciar a sentença "a noite vem quando ninguém pode trabalhar", Jesus nos faz lembrar da nossa limitação temporal, que estamos presos ao tempo. Hoje, esta reunião também está condicionada a um tempo, e tudo na vida está assim, presa a um tempo determinado. Assim também a obra de Deus, o tempo da igreja fazer a obra do Senhor, também está presa dentro de um tempo. Vimos isto agora há pouco, quando o pastor Juliano, e aqui, como ele não está presente, mas também não sei se está ouvindo, é um grande prazer encontrá-lo pessoalmente, e ele trouxe aqui a palavra falando exatamente também deste tempo que foi determinado nas 70 semanas, descrita no livro de Daniel. Então a nossa obra, ou a obra de Deus que nós realizamos, ela está dentro desse tempo. E Jesus está dizendo que é necessário, é preciso trabalhar enquanto é dia. Então a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus nos faz lembrar exatamente disto, deste tempo determinado que nós temos, e provoca em nós um senso de urgência na realização dessas tarefas. Aqueles que não percebem esta urgência é porque estão adormecidos no seu ministério, no seu chamado, na sua vocação. Mas quem está envolvido com o reino de Deus, quem realmente está ciente do seu chamado, da obra que Deus lhe confiou, ele está sempre apressado para fazer, para realizar, para executar. O provérbio popular "tempo é ouro" é uma verdade. E mesmo hoje, nos dias atuais. E como isto é uma verdade, como a gente realmente valoriza o tempo dedicado às coisas. Tudo que nós hoje fazemos já está cronometrado, está agendado, tem um cronograma. Temos tempo, horário correto para levantarmos, tomarmos o café, irmos ao trabalho, e já no trabalho já estamos calculando o tempo do retorno para casa, como fazer as tarefas de casa, principalmente as mulheres, os homens também, e vir para a igreja, voltar novamente, e o processo é sempre o mesmo. O tempo de certa forma nos maltrata, porque sabemos que há um tempo determinado. Só que em se tratando de reino de Deus, nem sempre as pessoas veem a vida desta forma. Nós percebemos que há muitas pessoas, muitos obreiros, muitos líderes, que parece que têm todo o tempo do mundo. Quando o apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: me gastarei e me deixarei gastar. Com certeza ele sabia da urgência que o próprio chamado lhe exigia, a sua missão lhe exigia. E como o tempo dele, o curto prazo de tempo que ele tinha,
Ele estava ciente de que ele não podia parar um só dia. Será que esse entendimento sobre a urgência, ela se foi? Deixou de existir? A igreja de hoje, ela atua, ela trabalha, ela pensa sobre a obra de Deus na urgência dos nossos pais, ou com a urgência que os nossos pais tiveram, ou nós fomos, de certa forma, influenciados por esse comodismo que hoje nós percebemos no meio da igreja. Paulo também diz a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 2: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Isso é um tanto assim perturbador, porque como nós já determinamos o tempo para cada coisa, Paulo está dizendo: não há tempo certo para se pregar, é qualquer tempo. Aproveite cada tempo, cada minuto, aproveite cada oportunidade que você tiver. Então você não precisa pregar, não precisa realizar a obra necessariamente em uma agenda. Nós temos uma agenda física nossa, humana, mas Deus tem outra, é em tempo e fora de tempo. Diferente dos apóstolos, os cristãos contemporâneos não dão tanta importância quanto a isso. É tanto que nós percebemos pessoas até tão descansadas quanto ao reino de Deus, que até no andar você percebe que ele está tão tranquilo, que até ouvindo a mensagem de escatologia não desperta ele. Ele está tomado por um descanso, por uma lerdeza, como a gente fala no Ceará. É tão lerdo que ele não apressa o passo, independente das circunstâncias, das adversidades e nem mesmo de qualquer situação que aponte para o afunilamento do tempo da igreja na terra. Ele simplesmente quer viver e fazer parte da igreja. A procrastinação e a letargia são marcas dessa igreja atual. Não é exclusividade desta cidade e nem do Brasil. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas sempre estão adiando, mas esse adiamento ele pesa muito mais quanto à nossa missão, quanto ao nosso chamado. Quando se trata das nossas coisas, nós temos pressa. Que é uma prova disto? As nossas orações, elas revelam as nossas pressas, as nossas urgências quanto a coisas temporais, quanto às coisas que nós precisamos. E nós nos apressamos muito para orar, para recebermos bênção, mas somos muito vagarosos para realizarmos o ID que o Senhor colocou sobre a sua igreja. E a Bíblia nos ensina que a vida é efêmera e que não sabemos quanto tempo nós temos sobre a terra. Não é interessante? Quando nós encontramos pessoas que parece que têm o relógio do tempo e que não estão preocupadas com isso, e eles mesmos esquecem de que não temos garantia que amanhã estaremos vivos. Por isso, o tempo da igreja é hoje. O tempo de nós abraçarmos o nosso chamado é agora. Não podemos ficar como aquela pessoa que se diz muitas vezes amiga do Evangelho e ouve mensagens e mais mensagens, e ele diz: eu estou me preparando para aceitar Jesus, eu estou me preparando para ir para a igreja, e o tempo vai passando, achando que tem garantias de que amanhã ou no ano que vem ou na próxima década ele terá a mesma chance. Quanto ao nosso chamado também, e que o Senhor investiu em nós, investiu em você, os obreiros, mulheres, líderes desta casa, o Senhor determinou o tempo para uma obra que cada um precisa realizar. Glória a Deus. E esta letargia, esta demora em realizar a missão, a tarefa,
faz com que a gente perca muito espaço, muito tempo, que a gente perca oportunidades. O Espírito Santo de Deus que está em nós, todos os dias, ou todos os momentos, Ele está nos advertindo, nos chamando para entendermos este fator da nossa vida, esta área da nossa vida, e que precisamos valorizar cada minuto, para que sejamos relevantes nesse período em que nós estamos vivendo. Nós não podemos esperar envelhecermos para pôr a mão no arado, para fazermos alguma coisa. No momento do chamado é o momento em que se toma a decisão. Quando nós vemos o chamado de Eliseu, imediatamente ele tem uma resposta quanto ao chamado. Ele larga tudo, queima tudo, se despede dos pais e segue o profeta, porque ele sabia que o tempo dele havia chegado. Aleluia, glória a Deus. E tem um texto interessante, próximo slide, em Atos 13:36, que teve um homem que entendeu o seu tempo e disse: eu preciso ser relevante na minha geração, Davi, porque tendo Davi no seu tempo, servindo conforme o plano de Deus, Davi entendeu que no seu tempo coisas deveriam ser feitas, coisas deveriam ser realizadas, e que ele era o instrumento de Deus para aquele tempo, para aquela época. Deus conta com os instrumentos que Ele tem hoje, não com os que virão amanhã. Os que virão amanhã farão o serviço de amanhã, mas os que estão aqui hoje farão o serviço de hoje. Seja relevante no seu tempo, na sua geração. Vamos para o primeiro capítulo desta mensagem: tempo e oportunidade. Dois fatores que determinam a qualidade de nosso trabalho: tempo e oportunidade. Toda oportunidade surge em um tempo e está presa a um tempo, mas para vivermos elas precisamos entender o tempo em que elas surgem, o tempo de sua duração e o tempo do seu fechamento. O texto de Eclesiastes 9:10, que diz que tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, é como que uma ordem, é uma orientação, pode ser um mandamento. Podemos enxergar isso aqui com diversos olhares, visões, interpretações, em termos do que realmente esse texto causa em nós, se é um chamado. No entanto, o que ele está dizendo é que tudo ou toda oportunidade que surgir para você realizar, realize. É comum nós ouvirmos alguns irmãos dizendo assim na igreja: isso não é para mim. Eu já até tive uns sonhos, Deus falou comigo algumas vezes, mas eu acho que não é para mim. Isso não é humildade, isso é covardia. E muitas pessoas dizem: não, eu não sou crente de expulsar demônio, eu não sou crente de pregar, eu não sou crente disso, não sou crente daquilo. E ele fica determinando a área que ele parece que acha mais fácil, ou talvez dê mais expressividade, mas ele não se pergunta: neste tempo que eu estou vivendo, Deus me chamou para fazer exatamente o quê? É isso que eu quero fazer, aquilo que Deus determinou que eu faça. E então, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o. Está nas suas mãos, ou seja, foi te dado uma responsabilidade, faça. Foi te confiado algo, execute. Não foi posto em suas mãos, não foi transferido, não foi otorgado esta responsabilidade, faça hoje. Ou você vai fazer como aquele que pegou o talento e escondeu? Eu vou esconder, pelo menos é garantido, porque aí não corre risco de alguém tirar, nem vou perder um negócio. Mas quem foi louvado?
Foi quem escondeu ou quem trabalhou com aquilo que foi posto nas mãos? Aquele que trabalhou, mesmo correndo riscos, porque ali é investimento, e todo investimento tem risco. Mas ele foi negociar, correndo riscos, mas ele estava fazendo, porque talento não foi dado para ser guardado, o talento foi dado para ser negociado. Aleluia! Aquilo que Deus te deu não foi feito para ficar enterrado, guardado lá no baú, foi para você usar, e no momento em que você se achar incapaz, Deus te capacitará. Mas aquilo que tem que ser feito, deve ser feito no tempo. Aleluia! Os bons resultados na seara dependem da compreensão que temos do campo em que estamos inseridos. Você já entendeu o que é reino? Vocês sabiam que há muita gente no meio da igreja que não entendeu ainda o reino de Deus, que ainda está andando em dois caminhos? E isso não faz parte apenas dos novos convertidos, pastores. Muitos líderes não têm uma definição clara, não é só do seu chamado, é do reino de Deus, e muitas vezes é limitado. E aí nós precisamos falar os motivos, os porquês, mas que há muitas pessoas que não compreenderam ainda, não só a igreja local, ele não compreendeu igreja universal, a igreja na terra, o papel dela. E por isso, por falta dessa compreensão clara, ele acaba tomando decisões precipitadas, erradas, pegando caminhos diferentes, ou até mesmo se calando, se neutralizando. Veja o peso dessa orientação: tudo que vier às suas mãos para fazer. Então não é você que está buscando, é a oportunidade que está surgindo, é algo que vem. E nós crentes cremos que aquilo que vem até nós vem de Deus. E se com a interpretação do Espírito entendermos que não vem de Deus, então lança fora, não toque. Mas quando você entender que é Deus que está pondo diante dos seus olhos, aleluia, faça. Glória a Deus. À frente. Na missão que recebemos é imprescindível percebermos as oportunidades que Deus coloca diante de nós. E aí tem um peso muito grande na vida do líder, do pastor, porque todas as decisões da igreja passam por ele, vêm dele. E os liderados entendem que ele está sendo guiado por Deus. Pensem numa responsabilidade. Olha o peso da responsabilidade que está sobre Moisés, em que Moisés detém ali a orientação, porque Deus dá exclusivamente a ele, embora tivesse alguém querendo também. Mas Deus diz: eu vou falar com Moisés. E quando ele disser parem. Quando ele disser caminhe. Quando ele disser desmonte o tabernáculo. Ao peso da responsabilidade da liderança. E é imprescindível então o líder entender a oportunidade que Deus abre, portas que Deus abre. E se o líder não entra, se o líder não entende, se o líder não caminha, o rebanho para. Aleluia. E como isso pesa sobre mim, como isso pesa sobre o pastor Emanuel Júnior, como isso pesa sobre vocês que dirigem um rebanho, porque todo mundo está esperando qual é a direção. Aleluia, glória a Deus. A gente prossegue, a gente para. O que é que a gente faz? Aí então houve um momento em que todos pararam diante do Mar Vermelho. O exército está vindo, o exército de Faraó. Depois Deus diz assim para Moisés: diga agora o povo que marche. Antes ele havia dito: diga o povo que se assente, para vocês perceberem, para vocês virem o que o Senhor fará. Veja como o povo se assenta diante do mar e diante do exército. Depois Deus fala para Moisés: diga agora o povo que marche. A responsabilidade da liderança, dos que estão diante do povo, mas Deus coloca portas diante da sua liderança. Veja o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:8: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, oportunidade. Quantas portas Deus já colocou diante de vocês? Quantas portas Deus já abriu?
E também quantas Deus nos já fechou, porque oportunidade, porta fechada também pode ser uma oportunidade. Compreender isso é fundamental para que cresçamos como obreiros, como líderes na casa do Senhor. Tempo e oportunidade, 2 fatores que determinam a qualidade de nosso trabalho. Qualidade do nosso trabalho. Vocês sabiam que muitas vezes nós encontramos pessoas que já ligaram o botão automático e fazem as coisas sempre do mesmo jeito, sem se importar com os resultados. É comum, até pastores nós encontramos, que estão fazendo sempre do mesmo jeito, não se arriscam em fazer diferente, nem buscam viver as oportunidades de Deus, mas não levam em consideração resultados. Por que nós não crescemos como deveríamos crescer? Na congregação, no campo, na convenção, a igreja brasileira, porque muitos de nós não nos preocupamos com os resultados do nosso trabalho. E Paulo diz: eu não luto como esmurrando no ar. Eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que quero fazer, e eu quero ver os resultados desse trabalho. A igreja que trabalha sem perceber ou sem se importar com os resultados, ela trabalha e cresce pouco. Mas a igreja que se importa com resultados, ela estipula metas, objetivos, ela traça um plano. É ali que eu quero chegar, porque eu quero ver os resultados do meu trabalho. Obreiros, músicos, aqueles que fazem qualquer tarefa na casa do Senhor, sabem muito bem que Deus se importa com o resultado. E tem muita gente que tem a desculpa de dizer: não, o importante é que eu estou fazendo o meu trabalho e Deus está sendo louvado. É verdade, mas Deus é louvado com resultados. Glória a Deus. Ele é louvado com os resultados do vosso trabalho. Glória a Jesus. As oportunidades são uma ação divina em nosso favor, que nos oferecem possibilidades reais de cumprirmos a missão. Ora, se as oportunidades são dadas por Deus, isso significa que Ele está oportunizando vitória. Se é Deus quem abre portas, então Ele está dando oportunidade para você exercer o trabalho com sucesso. Porque Deus não daria oportunidades para um pastor, para um obreiro, para um presbítero, um dirigente de uma congregação, se não fosse para ter bons resultados. Então, quando Ele dá oportunidade, Ele está dando sim a oportunidade de você crescer, de você comprovar para você mesmo o seu potencial, o seu chamado. Deus também está te dando oportunidade de você ter experiências. Muitos de nós queremos fazer as coisas só com o tempo que temos, mas não como resultado de experiências vividas. E o que realmente nos dá condições de trabalharmos melhor e de apresentarmos melhores resultados são as nossas experiências. Porque teoricamente nós conhecemos aí muita gente que sabe, que ensina teoricamente. Mas experiências é resultado de prática, de vivência. E muitos não querem passar por nenhuma experiência que seja dolorosa, mas Deus dá oportunidades dolorosas, porque nós aprendemos com as dores, e a ausência da dor nos faz muitas vezes vivermos coisas erradas. As dores nos ensinam muito. Quando você está doente, você precisa passar alguns dias no leito, em casa ou no hospital, você reflete sobre muitas coisas que você nunca refletiu quando estava com saúde plena. É na dor, na doença, que o Senhor dá alguns estalos em nossa mente. E quando eu saí de uma crise de rins, eu passei alguns dias sofrendo muito. Meus irmãos, eu passei vários dias, tão sensível e chorando com pouca coisa, quando eu me vi livre das dores renais. Uma alegria se estabeleceu em minha vida, porque naquele momento em que eu não estava mais sentindo as dores,
que furavam como agulha os meus rins. Então percebi como é bom viver sem dor. Aleluia. Mas também valorizei mais ainda, porque a dor nos ensina. Deus abre portas de dores também. Não fique pensando, nós não somos da teologia da prosperidade, que toda porta é de sucesso. O nosso sucesso nasce muitas vezes no deserto. O nosso deserto nasce muitas vezes na prova. O nosso sucesso nasce na dor. Aleluia, glória a Deus. Então glorifique a Deus na dor também, porque esta dor pode te levar a uma saúde plena que você nunca viveu. E veja então o que Paulo diz, 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Quando nós lemos isso lá em Atos 19, de 1 ao 10, Paulo falando da sua experiência em Éfeso, e ele passa 2 anos lá, e ele diz claramente que lá é uma oportunidade, mas tem muitos inimigos lá. E ele tem uma oportunidade, ele entende que é uma oportunidade, mas ele vai enfrentar inimigos ferozes. E nós entendemos que oportunidade só é tranquilidade. A oportunidade que Deus nos dá é uma oportunidade, mesmo nas dificuldades, para dar qualidade ao nosso trabalho. Em frente, diante disso, precisamos desenvolver uma percepção nítida sobre esses 2 fatores, tempo e oportunidade. Só o Espírito Santo de Deus tem capacidade de abrir os nossos olhos para entendermos oportunidades na adversidade. Porque para os céticos, os incrédulos, os murmuradores, nunca se abre oportunidade nas dificuldades. Os grandes profissionais na área econômica, financeira, muitos deles falam exatamente sobre isso, que as crises geram oportunidades. Quem é investidor financeiro sabe muito bem, talvez tenha alguns aqui, que sabe que no momento da crise é preciso então ter uma percepção se realmente aquela crise, ou naquela crise, qual oportunidade está surgindo para ele ganhar mais dinheiro ainda. E nas crises que a igreja enfrentou, ou nas crises que você está enfrentando lá no seu campo de trabalho, são exatamente oportunidades para que você seja mais experiente, para que você seja mais criterioso, para que você valorize mais o tempo. E então, tempo e oportunidade só se percebe quando nós estamos em plena comunhão com o Espírito Santo no exercício do nosso ministério. Exercer um ministério relaxadamente não se percebe a oportunidade que Deus está dando. Mas quando nós estamos em plena sintonia com o Espírito Santo, exercendo o nosso trabalho, seja no altar ou na portaria, entendemos de maneira nítida, clara, cristalina, as oportunidades que o Espírito Santo está nos dando. Aleluia! Por isso Paulo diz aos Colossenses no capítulo 4, versículo 5: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise nesta área. O nosso tempo está sendo desperdiçado, está indo pelo ralo. Quantos crentes não têm mais nenhuma vontade, nenhum vigor de ler um versículo só da palavra de Deus durante o dia inteiro ou durante a semana, e ele vai ainda com a cara de pau, diz para Deus: Senhor, eu estou muito cansado, minha vida está corrida, não tive tempo de ler a tua palavra esta semana. Mas quando ele olha no gráfico lá do seu Instagram, das suas redes sociais, ele vai ver que ele gastou 10 horas de rede social. É uma crise. E isso vai afetar a nossa comunhão com Deus. Isso afeta diretamente
a nossa sensibilidade, a nossa percepção sobre quem nós somos, o que é reino de Deus e qual a nossa tarefa a exercermos dentro deste reino. Por isso a gente vê crente igual zumbi. Ele não sabe nem o dia dos cultos da semana, muitos não sabem. O pastor precisa mandar avisar. E ele diz: olha, não saiu aí no Facebook, não saiu no Instagram, qual é o culto mesmo? Ele está perdido, porque ele olhou a rede social de todo mundo. Ele olhou as redes sociais de todos os famosos, menos da igreja dele. Isso é tão interessante que muitos crentes seguem pastores, pregadores, cantores, artistas, tudo quanto é empresa, mas ele ainda não é inscrito no canal da igreja. É verdade, isso acontece comigo lá também. Não é sério? Aliada à percepção, para frente, o próximo slide. Aliada à percepção está a sabedoria. E somente os sábios entendem o valor do tempo e sabem tirar proveito das oportunidades que Deus dá. Então é preciso percepção, sabedoria. Vem da onde? Do Pai das luzes. Aleluia. E quem não tem sabedoria, peça. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Aleluia. Não peça ao Google e nem fique dependente da inteligência artificial. Aprenda a falar com o Espírito Santo, porque Ele sabe todas as coisas, o profundo e o escondido, a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus ainda é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Ainda é Ele. Glória a Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Oh Espírito Santo, ensina-nos nesta noite. Eu quero aprender, Espírito Santo, a contar os meus dias, o meu tempo, aleluia, as minhas oportunidades. Eu quero entender. Por isso o salmista está dizendo: Senhor, eu não quero perder nenhum minuto da minha vida. Me ensina a contabilizar o meu tempo sobre a terra, para que eu seja alguém relevante, possa influenciar alguém, eu possa abençoar alguém, eu possa exercer o meu chamado. Aleluia. Peça ao Senhor, porque o diabo quer exatamente essa amnésia na sua mente, no seu coração, para que você esqueça tudo. Mas peça ao Espírito Santo para ficar todo o tempo lembrando sobre o seu compromisso. Aleluia, glória a Jesus. O tempo não trabalha contra nós. Tem algumas pessoas, a gente está tão ocupado, dizendo: eu estou trabalhando contra o tempo, não é? Estou trabalhando contra o tempo, porque o tempo é pouco para o exercício daquilo tudo que Ele colocou na agenda dele. Então nós nos envadecemos. Minha agenda está cheia, não tenho tempo mais nem para a família. Ô tolo, tu vai acabar com a tua vida. Não tem tempo para a coisa mais importante da sua vida, que é família. E ele se orgulha que não tem tempo mais para ligar para um amigo, porque eu sou importante. O que é a vida sem amigos? Eu não tenho tempo mais para ir para o culto de ensinamento, porque na semana, quando eu posso, eu vou no final de semana. E se orgulha disso. Eu sou um homem muito ocupado. Pois aproveita e faz o que aquele homem rico fez. Aumenta os teus depósitos, aumenta os teus celeiros, acumula bens, te orgulha disso. Vai chegar um dia que você vai olhar para tudo isso e dizer assim: isso aqui não tem sentido, porque está só. E a tua alma? Glória a Deus. A alma do crente fiel não se alegra com riquezas. A alma do crente fiel não é satisfeita com bens. A alma do crente fiel está em plena sintonia com o Espírito Santo, e toda alegria ele precisa vem do alto. Aleluia, glória a Deus. Por isso, aproveite o tempo e as oportunidades que Deus te dá, e aprenda a contar o seu tempo. E nós não, ou melhor, o tempo não trabalha contra nós. A falta de administração correta do tempo é que testemunha contra nós.
primeira coisa que você vai logo perceber em uma pessoa que está enrolada com a sua vida é quando ele diz que não tem tempo para as coisas mais básicas da vida. Você sabe quantas crianças desejariam ter o pai pelo menos por 5 minutos durante o dia? Eu não estou falando de pais loucos, eu estou falando de pais crentes. E um dos nossos maiores problemas na igreja é exatamente esta área. E eu, como pastor, escuto reclamações das próprias esposas que dizem: meu marido não tem mais tempo para mim. Mas ele se orgulha que está dando do bom e do melhor para ela. Mulher não se satisfaz, mulher crente, sábia, não se satisfaz com aquilo que ganha, com coisas. Ela tem pleno prazer no marido que ama e se submete com amor, porque ela recebe tempo, ela recebe atenção. E mulher que só gosta de coisas do marido precisa se converter. Aquela mulher que diz: eu amo meu marido porque ele me dá coisas, se converta ao Senhor, porque você é a esposa, a disjuntora, companheira, aleluia, que está ao lado do seu marido que ama. A mulher que valoriza o marido e o marido que valoriza a mulher se completam, aleluia. O Espírito Santo está sobre eles, porque um está ao lado do outro. Quando um cair, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro aquece, aleluia. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Aleluia. Administra o teu tempo para você, quando for prestar conta com Deus, não tenha cara de pau e dizer: Senhor, eu não tive tempo de dar um beijo na minha esposa durante a semana inteira. Ou então a esposa: eu não tive tempo nem de olhar para o meu marido. A igreja do Senhor é santa e santidade começa na família. Aleluia. Casamentos estão sendo fragilizados exatamente por falta de tempo. E às vezes ainda dizem assim: eu estava fazendo a obra, mas não tem nenhum mandamento mandando fazer a obra e esquecendo família. Se você aprendeu, está errado. Aprendeu assim, está errado. Nenhuma obra, nenhuma missão pode sacrificar a sua família. O apóstolo Paulo elucida as razões para as quais devemos atentar para esses 2 fatores, conforme Efésios 5, 17 e 15 a 17. Ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando o que, irmãos? Aproveitando bem. Não é aproveitar o tempo, aproveitando bem o tempo, porque tempo é coisa para ser valorizada. Aleluia. Tempo de crente é ouro, irmãos. Aleluia. Um crente que está guardado, que está lá sem fazer nada, é um desperdício. É o sal que está perdendo o sabor e que depois para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora. O crente que é luz não pode ficar escondido. É impossível esconder uma cidade construída sobre o monte. Você foi feito para alumiar alguém, para dar claridade aonde você está. Você foi criado, você foi projetado para resplandecer nas trevas. Por isso, aproveite o tempo de luz que você é. Aleluia. E Paulo está dizendo: então seja sábios quanto a este fator na sua vida. Deixe de ser tolo e de achar que você tem todo o tempo do mundo. E vamos para o 2º capítulo dessa mensagem, dizendo: o trabalhador e a sua capacidade de produzir. Acho que essa é a minha, né? Voltando para Eclesiastes: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. A outra frase agora, nós falamos da primeira, e a segunda diz: faça-o conforme as suas forças. Isso fala de capacidade, de potencialidade, de competências que cada um tem. Você não pode fazer tudo. Você faz aquilo que está dentro das suas forças. O problema é que muita gente pensa em fazer tudo e ser tudo, e acha que pode tudo. Então precisamos entender que tudo que vier às nossas mãos para fazermos, devemos fazer, mas conforme as nossas forças.
Dois fatores limitantes estão explícitos nesse verso: tempo e força. O primeiro era tempo e oportunidade. Tempo e força, capacidade. E precisamos então entender, para sabermos lidar com essas duas coisas. No entanto, há duas objeções que estão presentes na mente e nos lábios de muitos obreiros da nossa atualidade. Primeiro ele diz: não tenho tempo. Depois ele diz: eu não posso. Esse não posso é uma declaração de falência. Dizer assim: eu não consigo, eu não tenho força, eu não sei por onde começar. Então ele passa a traçar, a construir um caminho de derrota, um caminho de fracasso. Onde está Deus na tua vida? Onde está o Espírito Santo? A palavra, o chamado. Deus não chama pessoas para dizer que não sabem fazer. Deus chama pessoas que não sabem fazer para aprender a fazer e fazer bem. O problema é que nós nos conformamos com as nossas incapacidades, e muitas vezes geradas e produzidas por nós mesmos. Feito meninos mimados ainda, talvez com algumas sequelas da infância, da adolescência, sei lá, alguns traumas. E ele diz: desde menino que eu nunca fui capaz. Aí ele começa a trazer: eu sempre fui rejeitado. Aí ele começa então a ampliar os complexos. E ele mesmo constrói um caminho de depressão. E ele olha para todo mundo e vê capaz. Aí ele diz assim: Deus, por que tu não me deu aquilo? Por que tu deu para fulano e não deu a mim? Por que tem pessoas que sabem tanto, eu sei tão pouco? Aí nós então responsabilizamos Deus. Deus dá muito a uns e a alguns nada. Aí ele está dizendo: Deus é injusto, porque eu fui chamado, tenho o mesmo tanto de ministério, e eu não tenho o que fulano tem. Então passa a ter uma briga desonesta com Deus, porque não conhece Bíblia, não tem sintonia com o Espírito Santo, não ora, não busca para saber os motivos que Deus quis ele daquele jeito. O problema é que nós não somos conformados com nós mesmos, e pintamos um quadro acerca de nós mesmos que Deus não pintou. E então vem as frustrações, porque aí você idealizou coisas para você que não estava dentro de um plano divino. E o problema de muitas pessoas é exatamente esse: ele pensou uma coisa acerca do Evangelho, ele pensou uma coisa acerca de ministério, ele nutriu uma ideia, talvez que foi gerada dentro dele mesmo, ou alguém que plantou aquela ideia nele, e ele começa a viver as frustrações. Mas crente que tem definido em sua vida, obreiro, que sabe muito bem o que está fazendo, ele não vive choramingando pelos cantos, porque fulano tem o que ele não tem, aleluia. Ele se conforma a fazer o que ele tem, o que Deus deu, e Deus é glorificado nele. Oh, aleluia. O problema é que nós pensamos que Deus só é glorificado e só tem resultado no reino de Deus aquilo que é grande, aquilo que causa espanto. Eu lembro quando então Naamã chegou diante, nem do profeta, mas do moço do profeta. E o moço do profeta Geazi diz: ele falou que o senhor deve banhar 7 vezes, 7 mergulhos. 7 mergulhos nesse rio aí, nesse poço de lama? Não. Foi só para tomar banho, eu tinha tomado banho lá na Síria. Abana e Fafá, né? Rio de águas cristalinas. Não. Aí a sabedoria vem e repousa sobre os seus soldados e diz: Senhor, se ele tivesse pedido para fazer uma coisa difícil, tu não faria? Ora, se o camarada acumula medalhas no peito, de guerras vencidas, de batalhas travadas, ele é reconhecido como um grande general. Ele diz: não, difícil eu faço. Ou seja, ele está dizendo: se for para fazer uma coisa difícil, eu sou o cara, mas para fazer coisa fácil, não. Irmãos, olha quantas pessoas na igreja se prepararam para fazer coisas difíceis, que chamam a atenção,
coisas expressivas que são publicadas. Nós nos preparamos para coisas extraordinárias, coisas grandes, porque muitas vezes, dominados por um orgulho, por uma vaidade, em que a glória é para ficar aqui, não é para subir, então ele quer coisas difíceis. O que é que tem difícil para eu fazer aqui? Parece que tem obreiro na igreja que chega e diz: o que é que tem, pastor, mais difícil aí que eu quero fazer? O que é mais importante aqui? O que é que vai causar mais espanto? Me chama, que eu sou o cara para fazer as coisas difíceis. Mas quem está pensando em fazer coisas difíceis para aparecer, tem crente conformado com seu ministério, mesmo que seja de 3 anos, dizendo: importa que ele cresça e eu desapareça. Aleluia! Tem muita gente que já entendeu o seu chamado. Nem sempre coisas grandes estão à nossa disposição, mas coisas pequenas, coisas simples também louvam a Deus, engrandece o homem. Bendiz o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Então tem muita gente na mão que para encarar um exército maior do que o dele, ele vai, porque ele gosta de medalha. Mas para tomar um banho, obedecer a ordem do profeta, para ser curado, ele coloca obstáculos. É sério, né, irmãos? Como o crente é complicado. Meu Deus do céu. Então nós precisamos, vou correr para terminar. Tempo e força. À frente. Apesar da consciência que nós temos sobre o tempo, pois ele passa rápido, e a força que é pouca, isso não nos condiciona à ineficiência e nem tão pouco ao fracasso. Ora, se o meu tempo é pouco e eu sou fraco, ou tenho pouca força, é a mesma coisa de estar desenhando um fracassado, um derrotado. Isso se eu fosse sozinho na vida, se o chamado fosse meu, se eu tenho pouco tempo sobre a terra, a minha força é pouca. Isso quer dizer que, para que eu exerça o meu ministério, que não é fácil, ser pastor não é fácil, ser líder não é fácil, precisa de força, de saúde, de tempo. E como é que eu faço isso tudo? É porque você não se chamou, você não se autoproclamou crente e obreiro. Teve alguém que te alistou para a guerra. Aleluia, glória a Deus. Ele pôs o nome. E todo aquele que foi alistado não se embaraça com as coisas desta vida, não é assim? A fim de agradar aquele que o alistou. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós não fomos chamados para sermos Sansão. Quantos Sansão existiram? Só um. Mas tem gente crente hoje querendo ser Sansão. Você nunca terá a força de Sansão. Deus não vai concentrar o poder dele todo em você. Nós somos um corpo e ele dá poder aos pequenos membros e aos grandes, aqueles que são menos expressivos e aqueles que têm mais expressividade. Enquanto Sansão era o herói, só ele podia salvar Israel naquela época. Hoje não, filho. Até o novo convertido tem poder sobre o demônio, se ele se apossar do poder de Deus. Aleluia. Ou você pensa que só os catedráticos, os teólogos, os doutores têm poder? Não. E esses sinais seguirão o quê? Esses sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. A força não é gerada em você. Aleluia. A graça não provém de você, vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. E ele dá força ao fraco, ele dá força ao pequeno, ele dá sabedoria àquele que não tem, para que o seu nome seja glorificado. Aleluia. Então Jesus disse à igreja de Filadélfia: eu sei que você tem pouca força, eu sei disso. Ora, o próprio Jesus dizendo para a igreja: eu sei que você nessas coisas não, você tem pouca força. Aí tem igreja para aí, ela que manda, a igreja é poderosa. Nós nos enganamos com força, porque confundimos as coisas. Dinheiro não é força. Ministério não é força. Força real, verdadeira, é o poder de Deus. É o poder de Deus que está na igreja.
E se a igreja se orgulhar de outras coisas e não do poder de Deus, aí, meu irmão, vira uma geladeira, o negócio se acaba. Obreiro que se orgulha do que é, do que possui, do que conquistou, esquecendo que poder só tem uma origem, que é do céu. Aleluia, glória a Deus. Não tem outro, irmão. Não vem da academia, não vem do banco, não vem de finanças, não vem de sangue azul, não vem de descendência, não. O poder só vem dele, o poder é dele, o poder é dele, o poder é dele. Receba o poder de Deus e saiba usar de maneira certa. Então Jesus diz para a igreja, diz para ela lá, que eu sei que ela tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Ou seja, na fraqueza dela, com a pouca força dela, ela guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja pensava que não tem força, porque a força aqui, como eu falei, as pessoas confundem. E quando a gente pensa, como Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, que eu estou morrendo, aí é que eu sou forte. A gente se engana. 3, assim como Jesus sabia que as forças da igreja de Filadélfia eram poucas, ele também conhece a sua força. Você não precisa mostrar, né? Hoje, se bem que as pessoas na academia, hoje tem academia mais frequentada pelos crentes que a igreja, né? Tem crente frequentando mais a academia do que a igreja. Tem crente que gosta mais de bicicleta do que de igreja. É sério, irmãos. Pior que, deixa eu abrir aqui um parênteses bem rapidinho, a hora está indo embora. Eu também não vou pregar 2 vezes ainda, pode ser que dê tempo de falar outras coisas. Mas tem homem se apaixonando por uma bicicleta e esquecendo a mulher. Vocês já perceberam? Como tem crente, até pastor, viciado no ciclismo, irmão. É? Aí ele vem com a desculpa, o meu médico me indicou eu vou fazer ciclismo. Para de mentir, homem. Tu está viciado, você perde culto, você perde horário, você está já vivendo uma fantasia, se fez aí, já faz parte dos grupos, tem competição, gosta de acumular taça. Eu estou falando de coisa que eu sei, porque na minha igreja também tem, e tem gente que já se orgulha de fazer um painel e colocar várias medalhas, vários troféus de competições, mas ele desapareceu da igreja, nós não vemos mais ele na igreja, não está mais entre o povo de Deus, não comunga mais, porque ficou apaixonado pela bike. Fecha parênteses. Nunca seremos fortes o suficiente, porém aquele que está em nós nunca se negará a compartilhar do seu poder conosco. Aleluia. Glória a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, irmãos, Deus sempre esteve à disposição. Quando nós oramos, aleluia, quando buscamos, quando lemos a palavra, a incapacidade vai embora, aleluia, o medo desaparece. Oh glória, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai enchendo e capacitando. Levante a sua mão para o alto e adore o nome dEle. Ele é a tua força. Aleluia, glória a Deus. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Rapaz, eu sou muito fraco. É verdade, graças a Deus que você é fraco, porque se você fosse forte já tinha se desviado. Quando se acha muito forte, ele desaparece. Tem gente hoje, muitos crentes, muito autônomo, muito independente. Eu dependo de ninguém para viver. Não preciso prestar conta da minha vida com ninguém. Ora, a igreja era boa quando eu orava por ele. Estava na pior. Aí depois ele tem a coragem de dizer assim, a esposa diz assim, vamos falar com o pastor, nós estamos em crise. Não quer ninguém se meter na minha vida não. Miserável. E está na Bíblia esse negócio de miserável, irmão. Está na Bíblia, não está? Miserável e eu completo, pobre, cego e nu. Não é? Olha o que Hebreus diz 11 e 14. Veja qual foi a estratégia dos nossos heróis. Os nossos heróis eram fortes, treinados na guerra? Não. Mas o escritor hebreu diz que da fraqueza tiraram força.
Remanda, rema, suriandaramai. Aleluia. Todos os heróis da galeria da fé descrito no capítulo 11 de Hebreus, ele está dizendo: foi das fraquezas que a força deles apareceu. Foi na fraqueza, da fraqueza eles se achavam pequenos, mas eles não se conformaram com a fraqueza, e dessa fraqueza eles tiraram força. Eles fizeram o que os cearenses fazem das tripas coração, aleluia, para vencer as intempéries da vida, as adversidades, aleluia, glória a Deus. E eles tiraram da fraqueza força e fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Oh, glória a Deus, aleluia. Como eu admiro esses homens e essas mulheres, aleluia, se escondendo nas cavernas, perseguidos, maltratados, foram considerados como escória, como gente que não podia mais pertencer a este mundo, mas eles disseram: nós temos um Cristo, nós temos um Deus que nas fraquezas Ele aparece. Sabe quando Deus aparece em sua vida? Sabe quando aparece? Quando você chega e diz: Senhor, eu realmente sou fraco. Eu não sou um fraco, eu sou fraco aqui nesta área. Eu não sou um derrotado, mas nessa área eu estou sendo nocauteado pelo diabo. Quando você começa a confessar: Senhor, esta área aqui eu não consegui vencer na minha vida, ao Senhor diz assim para ele: tá bom, meu filho, eu tenho um remédio para você. A minha graça é suficiente. Levante a sua mão nessa noite e glorifique ao Senhor, porque você tem a graça de Deus. Tem graça, quem tem graça tem vitória, se fortalece, vence a carne. Pastor, eu não suportei porque a carne é muito forte, o diabo é sujo, e eu não tive como vencer essa batalha. Olha como tem crente dizendo isso. Pois eu vou citar um versículo: aquele que está em você é maior do que está no mundo. Ou você não tem mais então? Se perdeu porque ele não está mais? Você tem Jesus, você tem o sangue do Cordeiro, aleluia, você tem o Espírito Santo do Senhor. Alguns obreiros não produzem satisfatoriamente por terem adotado o discurso da vitimização. São vítimas do sistema, o sistema é opressor. Agora estão usando aí o negócio de opressão, meu irmão. O povo para gostar de... Aí se o marido tem um sistema patriarcal, ele é opressor, o homem é opressor. Aí estão querendo acabar com a identidade masculina e feminina. E muita gente está até se vitimizando, que tudo na vida é opressão, é sistema e tal. E tu acha que Jesus te chamou para você ser preso, submisso, refém, escravo de um sistema e não exercer a obra dele? Alguém chegou para mim quando eu me candidatei essa última vez e disse: pastor, desista, o sistema é pesado, o sistema é bruto, o senhor não aguenta não. Eu disse: se Deus tem esse chamado comigo, se o Senhor me direcionou para este trabalho, não tem sistema, não tem homem, não tem política, não tem poder. Deus estabelece o seu plano, Ele quebra paradigmas, Deus muda. Ah, meu irmão, não tem lógica. Deus também trabalha fora da lógica, não é? Deus trabalha em tempos e com métodos diferentes para surpreender o homem e dizer ainda: eu sou o Deus da igreja lá na terra, eu mando. Quando eu ordeno, não há quem possa impedir. Quando eu estou agindo, o problema é que nós nos entregamos, aí se vitimiza de tal maneira e falta um minuto. Porém a Bíblia diz: diga o quê? A Bíblia diz o que para o fraco? Pare, você não pode mesmo, você nasceu para ser derrotado. A Bíblia olha, a palavra do Senhor diz aqui, como Deus olhando para o fraco diz: ei fraco, diga: eu sou forte. Isso é terapêutico, irmãos. É
terapêutico. Tem gente dizendo que as palavras têm poder. Aí ele acha que a palavra tem poder quando é maldição, não é? Ele só acha que a palavra de Deus, que a palavra pronunciada tem poder quando é maldição. Pois, se você acredita que a palavra tem poder, ainda mais a palavra de Deus, então diga assim: eu sou forte. Eu sou forte. A minha carne diz que eu sou fraco, mas em Cristo eu sou forte. Aleluia, glória a Deus. Deus não chamou super-heróis para fazer a sua obra, chamou fracos que reconhecem a sua fraqueza. Aleluia, mas está escrito na palavra, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10: porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. E eu termino aqui. Ao fazer o seu melhor, já que nós buscamos resultados, temos que fazer o melhor. Ao fazer o melhor, o obreiro demonstra compromisso, empatia, dedicação ao seu trabalho, ajudando a fortalecer a fé e a comunhão do corpo de Cristo. Isso envolve cuidar das necessidades espirituais, emocionais dos membros da igreja, liderar com integridade e servir como exemplo de conduta ética. Portanto, fazer o seu melhor é uma expressão do chamado e da vocação, é uma declaração motivacional para si mesmo e para os outros. Quando você encontra alguém fazendo o melhor, você diz: eu quero ser igual a esse cara. Quando você encontra alguém fazendo o melhor, você diz: é lindo, é emocionante, Deus é na vida dele. Mas não sabe o quanto ele renunciou para fazer o melhor. Porque aqueles que dizem: não faz assim não, deixa de ser tolo, rapaz, isso aí é bobagem, não precisa sacrificar tanto, você se dedica tanto. E olha o que tem de gente dizendo: deixa de ser bobo, rapaz, faz aí, dá um jeito e vai-te embora. Mas não, mas o caprichoso, o zeloso, glória a Deus, o que faz o melhor, e ele não faz para o homem, ele faz para o Senhor. Aleluia. E quando nós fazemos o melhor, Deus é glorificado no nosso trabalho. Aleluia. Você não foi chamado para ser um gambiarra, você não foi chamado para ser um tapa-buraco, você não foi chamado para ser um meia-boca, meia-sola. Você foi chamado para lidar com o que é mais excelente na terra, é a palavra de Deus. Veja isto novamente em sua vida, ou reveja, e seja um obreiro aprovado. Não se conforme com o básico. Não se esconda por trás das suas limitações. Elas são reais, elas existem mesmo, elas estão em você. No entanto, elas não podem atrapalhar. Você não pode paralisar a sua mente, o seu coração, o seu chamado, porque Cristo está dizendo toda hora: eu estou com você, eu irei com você, todo dia da tua vida estarei com você, 365 dias, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Deus está sempre dizendo: deixa de ser mole, rapaz, bata a poeira, levante, corra novamente, deixa de ser medroso, seja forte, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe esta igreja de maneira maravilhosa. Aleluia, glória a Deus por isso. Que você entenda as oportunidades de Deus, que você compreenda o seu tempo e que você exerça um ministério com relevância nesta cidade. Pastor, eu quero fazer uma oração pelos obreiros. Os obreiros todos fiquem de pé. Vai, a igreja fica de pé. Quero fazer uma oração por Deus ministrar essa palavra na sua vida nesta hora. Eu não sei as dificuldades que você está enfrentando lá na sua cidade, lá no seu campo, na sua casa, na sua família. Talvez você esteja vivendo um momento realmente turbulento, mas isso não anula o teu chamado. As tuas tentações, a investida do diabo na tua vida não é uma declaração de falência, não é o final da tua trilha, da tua jornada. Tentação faz parte, tribulação faz parte, perseguição faz parte, doença faz parte, falência financeira faz parte, mas o que não faz parte é abrir mão do arado, porque aquele que pôs a mão do arado não pode voltar atrás. Aleluia. E aquele que voltar atrás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Levante a sua mão nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, ó Deus, aleluia, nós tributamos, Senhor, a honra e a glória para Ti. Esse é o momento, Senhor, em que esta igreja está
está vivendo um momento de capacitação, Senhor, mas também é um momento de restauração, é um momento de renovação. E quantos, ó Deus, estão enfrentando dias difíceis, problemas, situações adversas, mas nesse momento eu levanto as minhas mãos para o alto. Ministra a tua bênção, Senhor, sobre este altar, sobre o pastor desta igreja, os pastores que aqui estão, obreiros, lideranças, todos que aqui estão nesse momento, Senhor, recebam a visitação gloriosa da ação do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nesse momento, ó Deus, alivia a carga, alivia as dores, as dificuldades, ó Deus, uma guerra espiritual na mente desta pessoa. Deus, também entra na mente de dar vitória nesta hora, e que o diabo saia e você seja vitorioso, e você comece a fazer aquilo que você deixou de fazer, seja curado emocionalmente, seja curado, né, no corpo, mas viva um evangelho pleno em sua vida, e a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém.